domingo nós conversamos aqui um pouco sobre o nascimento milagroso de Sansão e no que isso tudo resulta na vida daquele homem e do povo de Israel. E nós falamos bastante aqui que a relação maior de todos esses acontecimentos que são relatados no livro de Juízes e tudo que vem acontecendo com o povo tem total ligação com o evangelho que nós conhecemos hoje, né? Ou eu acredito, e muitos autores também comentam, que o livro de Juízes é um livro cristão, né? Ele está lá incrustado numa época bem antiga, pode parecer que tenha aquelas características de um livro judaico, mas ele, na verdade, ele traz como a totalidade da palavra, o evangelho incluído nele. O cristianismo está ali. E nós falamos aqui que, por quê? Porque quase na totalidade do livro de Juízes, nós observamos tudo apontando para o libertador, o nosso libertador, Jesus Cristo. Então, nós falamos um pouco disso, passamos pelo nascimento de Sansão, como ele nasce, como a mãe que era estéril vem a ter um menino e como ele é consagrado enquanto nazireu. Nós falamos um pouco sobre o que é ser nazireu e falamos também que o livro de Juízes retrata a vida e uma espiral descendente do povo. O povo ia de mal a pior e isso continua acontecendo durante o tempo do juizado de Sansão. Então agora vamos ver a segunda fase, ou a segunda parte da vida de Sansão, e nós não vamos tratar do final, mas nós vamos fazer algumas inserções lá no capítulo 16 também, tá certo? Mas inicialmente eu coloquei ali, usando, como eu sugeri aos irmãos, e tem me ajudado bastante, o livro de Timothy Keller, que é Juízes para Você, um livro muito, muito bom, muito, assim, ele abre a mente da gente para o que vem acontecendo e o que acontece ali no livro de Juízes, na vida de ele trata todos os juízes. Eu tirei aqui, pincei a vida de Sansão, porque ele é o último juiz que vai julgar Israel, tá certo? Daí não há mais juízes e logo em seguida vai começar a parte dos reinados, né? Saul e toda aquela história que os irmãos com certeza já conhecem. Eu insisto e convido todos que se na sua leitura anual você ainda não passou por Juízes, acredito que ainda dá tempo, tá certo, de fazer uma leitura. São, salvo engano, 21 capítulos, então se dá para se ler bem rapidinho. Então, como eu pedi para vocês abrirem a Bíblia em Juízes 14, nós vamos ler os 2 capítulos. Acredito que são só 40 versículos, então a gente consegue fazer uma leitura bem rápida aí. Eu vou ler os primeiros 20. Eu acho que o Tiago pode ler os outros 20, tá bom? Para a gente não perder tanto tempo na leitura. Sansão, Juízes 14:1, começando. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga-a para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximaram das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram.
mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para o acompanharem na festa. Vou propor-lhes um enigma, disse Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Proponho-lhes o meu enigma. Disseram, vamos ouvi-lo. Disse ele então, do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias eles não conseguiram dar a resposta. No 4º dia disseram à mulher de Sansão, convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? Então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos, você me odeia, você não me ama, você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta? Nem a meu pai e a minha mãe expliquei o enigma, respondeu ele. Por que deveria explicá-lo a você? Ela chorou durante o restante da semana. Por fim, no 7º dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram lhe dizer, o que é mais doce do que o mel? E o que é mais forte que o leão? Sansão lhes disse, se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai e a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. Algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar sua mulher e levou-lhe um cabrito. Vou ao quarto da minha mulher, disse ele, mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. Eu estava tão certo de que você a odiava, disse ele, que a dei a seu amigo. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Fique com ela no lugar da irmã. Sansão lhe disse, desta vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. Então saiu, capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pela cauda. Depois prendeu uma tocha em cada par de caudas. Acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim ele queimou os feixes, o cereal que iam colher, e também as vinhas e os olivais. Os filisteus perguntaram, quem fez isso? Responderam-lhe, foi Sansão, o genro do Timita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Sansão lhes disse, já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna na rocha de Etã. Os filisteus foram para Judá e lá acamparam, espalhando-se pelas proximidades de Leí. Os homens de Judá perguntaram, por que vocês vieram lutar contra nós? E eles responderam, queremos levar Sansão amarrado, para tratá-lo como ele nos tratou. 3.000 homens de Judá desceram então à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão, você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que ele nos fez? Ele respondeu, fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Disseram-lhe, viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. Sansão disse, jurem-me que vocês mesmos não me matarão. Certamente que não, responderam eles. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles. Não o mataremos. E o prenderam com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando iam chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibras de linho queimado, e os laços caíram com suas mãos. Encontraram a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. Disse ele então, com uma queixada de jumento fiz deles montões.
Com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada e o local foi chamado de Ramate-Leí. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: deste pela mão de teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos desses incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram, e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo, essa fonte foi chamada En-Hakkore, e ainda ali está, em Leí. Sansão liderou Israel durante 20 anos, no tempo do domínio dos filisteus. Então, com a leitura do capítulo 15, do capítulo 14, do capítulo 15, ele retrata bem alguns feitos de Sansão, que ele faz e como ele casa. Mas, se nós observarmos a história como um todo, da vida de Sansão, a gente vai perceber que ela tem uns ingredientes bem explosivos, né? Você observa aí que há uma parcela de sexo, há uma parcela de violência, há uma parcela de morte, há uma parcela de poder, né? Em jogo, o poder ali. E nós podemos com certeza afirmar que esses ingredientes aí são ingredientes bem explosivos, né? É nitroglicerina pura, não é verdade? Se a gente olha para o texto desse rapaz, esse cara ele fez algumas coisas que são... Porque todo mundo sabe o que é nitroglicerina, né? Sim, todo mundo sabe o que é nitroglicerina. Beleza? Então você dá só você colocar um pouquinho de nitroglicerina, uma gota de nitroglicerina e bater com o martelo, é uma explosão bem grande. Então vocês vão perceber que esses ingredientes que são mostrados aí, eles vão dar a vida de Sansão e a história dele, essas atitudes que ele toma, ele faz um enredo de uma pessoa assim, que a gente olha e diz, rapaz, o que esse cara fez, né? Tudo o que ele fez. Mas na verdade, quando nós vimos na semana passada, e como nós lemos na semana passada, o nascimento de Sansão, nós observamos que, com o nascimento dele, aparentemente se teria um juiz muito bom. Uma pessoa que ia governar sobre o povo de Israel, com muitos princípios, dedicados a Deus, com a sua vida completamente dominada e balizada pelo que ele foi ensinado por seus pais. Mas, na verdade, a gente pode perceber em tudo que é descrito nesses 2 capítulos inicialmente aí, e no capítulo 16 também, que não é bem assim. A vida de Sansão reflete como o povo de Israel se encontrava naquele momento. Mesmo com toda a fé, lembra que nós falamos da fé da mãe dele na semana passada? Nós falamos de como o pai dele foi instruído, inclusive pelo anjo do Senhor. Há alguns comentaristas que afirmam que o anjo do Senhor ali é o próprio Cristo, como reflexo de uma cristofania. Eu conversei com um irmão aqui na semana passada, ele falou, Céd, o que você pensa? Eu disse, olha, eu concordo com esses irmãos que pensam que ali era realmente Jesus conversando com o pai de Sansão sobre como ele deveria criar aquele menino. Então ele tem, na sua trajetória, no início da sua trajetória, no nascimento dele, uma perspectiva muito boa para o futuro. Um menino instruído dentro das leis do judaísmo daquela época, né? Mas Sansão, ele é reflexo, como eu falei, da vida e do momento que se encontrava o povo de Israel naquela época. Na vida daquele homem, através da palavra, nós podemos perceber como estava, como era o relacionamento com Deus do povo naquela época. Por quê? Porque Sansão cresce, e o que nós vemos no que é relatado, que Sansão é um homem violento, né? É um homem impulsivo, é um homem libidinoso, é um homem infantil, ele é um homem egoísta. Sansão, com a leitura
desses capítulos nós conseguimos concluir e tirar essas características da personalidade e do caráter de Sansão. Mas, mesmo assim, nós podemos ver que Deus ele vai usar Sansão para libertar o povo. E ele dá ao povo essa libertação, inicia essa libertação como reflexo da graça dele. Ele não dá o que o povo merece. Mas ele vem com a sua graça, e nada mais além do que a sua graça, ele vem começar a iniciar a libertação do povo. O início da libertação é com Sansão, mas a libertação total nós sabemos aonde está e quem é, que é o nosso Jesus Cristo. Sansão começa a libertação daquele povo sobre, e nós conversamos na semana passada, sobre o domínio dos filisteus. Ele começa a fazer, mas quem começa e termina a obra completa é Jesus Cristo, o libertador por excelência. É Ele que vai nos libertar do nosso maior inimigo, o pecado e das consequências do pecado, que é a morte. Então, na vida de Sansão, sempre isso tem ficado muito claro na minha mente, não só na vida de Sansão, mas sempre que eu me deparo com as Escrituras é essa. A história que é contada, aqueles que tiveram a oportunidade de assistir, se não tiveram, assistam. O pastor postou, colocou no grupo essa semana e também no Facebook, aquelas meditações curtas, né? E ele fala justamente que a história que é contada é a história da redenção. Em toda a palavra, a história que está sendo contada é a história da nossa redenção em Cristo Jesus. Mais uma vez aqui, nós observamos Deus derramando a sua graça sobre nós e sobre aquele povo. Mas quantas vezes Deus nos dá o que não merecemos? Né? A graça, o que nós não merecemos, Ele nos dá. Mas quantas vezes nós continuamos obstinados, como Sansão, a fazer o que ele reprova? Esse aqui é um pano de fundo para a gente entender que as expectativas sobre a vida de Sansão, como nós conversamos na semana passada, eram muito boas. Mas nós vamos ver com a leitura desses 2 capítulos que não é bem assim. E nós vamos aprender um pouquinho também com esse homem limitado, com todas essas características que eu coloquei aqui, como Deus usa da sua graça, como Ele derrama a sua graça sobre eles e sobre nós, sobre Sansão, e o faz na sua fraqueza, nas suas limitações, Ele o faz também um libertador. Ele inicia a obra de libertação na vida do povo através da vida de Sansão. Mas sem mais, isso é só para a gente pensar um pouco na introdução. Mas eu vou ao Sansão, o mulherengo ali. Nós vamos passar, primeiro vamos dar ênfase inicialmente ao versículo 1 ao versículo 4, aí depois a gente dá uma estendida no restante dos dois capítulos. A mulher filisteia, versículo 1 ao 2. Sansão, ele é movido por um desejo incontrolável pelaquela mulher, é o que está relatado ali. Né? Sansão, ele olha aquela moça e ele diz, rapaz, eu quero essa moça de qualquer jeito. E o local onde acontece isso, que está aí no verso 1 e 2, é Tímina. Né? Ele vai lá em Tímina, uma cidade, ele avista aquela mulher e ele começa e sente um desejo desenfreado em ter aquela mulher dos filisteus. Ele não se convence, ele não se satisfaz em não ter aquela moça, mas ele pede para os seus pais, para que os seus pais façam ou busquem aquela mulher ou proponham ao pai dela o casamento dele com ela. Né? Mas quando a gente lê o versículo, a gente percebe que Sansão ele é mimado, né? Ele é um rapaz mimado. Ele quer porque quer, me dá, né? É isso que eu quero. Como algumas
Como a Isabela, às vezes. A Isabela é minha filhinha, né? Às vezes ela tem essa atitude infantil. Não, me dá, eu quero, porque eu quero, e quer bater o pé. Sansão faz justamente isso aqui. Ele quer aquela mulher dos filisteus. Ele quer casar com aquela mulher. E ele vai e fala para os pais dele: olha, busquem aquela mulher. Mas é importante nós abrirmos olharmos o texto com um certo critério e cuidado, que nos chama a atenção. É o seguinte: ele diz assim, vi uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para ser minha esposa. Ele quase que dá ordem nos pais dele, né? Ele diz, olha, vão lá e consigam aquela mulher para mim. Meus irmãos, como a gente conversou aqui, a promessa para a vida de Sansão e para a mãe dele era que ele seria um libertador de Israel. Ele seria o libertador de Israel. E o que nós vemos aqui, aquele que era prometido para ser o libertador de Israel? Uma atitude que a gente não imagina que ele fosse fazer. Ele pede para casar com quem? Com uma filisteia. Com uma mulher daqueles que o oprimiam. O libertador de Israel. Reflete, e a gente vai tratar e bater bastante nesse ponto, como a vida daquele povo se encontrava. Ele não vai buscar, ele não quer uma mulher da parte dos que fazem parte da própria congregação dele, mas ele quer uma mulher dos filisteus. Ele quer uma mulher dos que são de fora. Ele quer uma mulher daqueles que os escravizam. Uma pessoa, ou uma criança, um homem que é criado para libertar o povo da opressão, da escravidão, ele acaba preferindo buscar nos opressores a mulher. Coisa que não se esperava de um judeu. Coisa que não se espera de um libertador. Mas a realidade do povo, eles estão tão envolvidos com aquela cultura do povo de Canaã, que eles nem percebem, Sansão nem percebe o que ele está fazendo aqui. Ele nem percebe o que ele está fazendo. E eu fico imaginando a decepção dos pais desse rapaz. Né? A decepção dos pais desse rapaz, porque, como eu falei, eles tinham uma promessa de que aquele menino ia ser o libertador do povo de Israel. E agora o menino, o rapaz, o moço, chega diante deles e diz, olha, eu quero casar com aquela mulher. Eu quero casar com aquela mulher. A gente para um pouquinho e fala de Tímina. Tímina era uma cidade lá no meio na região de Canaã. Só que qual é o grande ponto aqui, meus irmãos? Os filisteus viviam no meio do povo de Deus tranquilamente. Sansão está andando numa cidade e ele vê uma moça dos filisteus. Quando nós sabemos que é descrito aqui que não era para eles estarem nem perto dessas pessoas. Mas os filisteus eles andam no meio do povo de Israel tranquilamente. Quando, na verdade, a ordem de Deus era para que aqueles povos fossem o quê? Fossem expulsos dali. Não era para eles terem contato. E Sansão faz o que é completamente o contrário. Completamente o contrário. Então, a mulher, Sansão sente um desejo incontrolável por aquela mulher lá em Tímina e ele pede aos seus pais para, casar com aquela moça. E isso é um reflexo do estado espiritual do povo de Israel. Ele não estava levando em consideração nenhuma o fato de aquele povo ser um povo que não adorava ao mesmo Deus que ele, que não servia ao mesmo Deus que Sansão. Mesmo assim, ainda assim, ele vai e pede para casar com aquela moça. E aí a gente vai dar ênfase agora, meus irmãos, no verso 3, quando ele fala sobre a circuncisão. Né? Os pais de Sansão falam, será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? A circuncisão para aquele povo era um sinal de que aquela família ela tinha uma aliança com Deus.
Era um sinal de que aquela família ela era dedicada a atender e a ouvir a voz de Deus. A circuncisão para aquele povo era um sinal de que eles tinham uma aliança com Deus verdadeiro. Tanto que o pai de Sansão vai dizer, rapaz, será que não tem uma mulher aqui no nosso meio que você possa se casar? Você tem que ir lá no meio desses incircuncisos, dessas pessoas que não têm uma aliança com o nosso Deus, como a gente te ensinou, como a gente te mostrou, durante todo o teu crescimento. E aqui, meus irmãos, a gente tem que observar uma coisa. O problema não era que aquela moça fosse filisteia. O problema não era esse. O problema é que ela não tinha aliança com Deus. Ela não reconhecia o mesmo Deus que Sansão adorava. Timothy Keller vai dizer o seguinte. Aquela moça, ali o problema não era um preconceito racial. Não havia um preconceito. Ah, não, ela é filisteia, eu não posso casar. Mas ali, na verdade, havia uma proibição de Deus por causa da confissão daquela mulher. Então não era um problema da raça, mas era um problema do que ela confessava, ou a quem ela confessava. Ele vai dizer isso para nós aqui, e nós podemos aprender muitas coisas. Havia uma proibição divina. Aí você anota aí em Êxodo 34, vai dizer o porquê, e eu vou pedir rapidamente, se puderem abrir enquanto eu vou falando aqui, Êxodo 34, 15 e 16. E como eu falei, a proibição de Deus aqui não é interracial, mas sim interconfessional. Havia uma proibição clara sobre com quem Israel devia manter relacionamento. De casamento. De casamento. Achou lá, Max? Alcatele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra. Pois quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses e lhe oferecerem sacrifícios, convidarão vocês e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios, e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Tem uma outra tradução que eu uso também que diz: guarde-se de fazeres aliança com os moradores da terra. Pois quando se prostituírem após os seus deuses e se sacrificarem aos seus deuses, eles te convidarão para comemorares do seu sacrifício, para comeres do seu sacrifício. Aqui, meus irmãos, o grande detalhe não é que aquela moça ela nasceu na nação dos filisteus. Ela nasceu na nação dos filisteus. Mas aqui aquela moça ela não professava a mesma fé de Sansão. A mesma fé de Sansão. Aí você vai dizer, mas Cédric, como é que você sabe, como é que você diz? Há uma aliança, há um casamento anterior a tudo isso, que é de um homem judeu, de um homem dos hebreus, com uma mulher que não era dos hebreus. Mas essa mulher, ela se submete. Moisés. Zípora não era a mulher de Moisés? Zípora não era dos hebreus, mas está registrado, você anota e depois lê lá em Êxodo 4, 24 a 26. Êxodo 4, 24 a 26, ele vai dizer para a gente, olha, ela não era, mas quando Deus chega, ela faz o sinal da aliança. Ela vai lá e corta o prepúcio do neném, do primeiro filho, e aí ela dá a demonstração de que a fé dela era outra, não era mais a fé dos pais dela. Qual é o destaque aqui, meus irmãos? Como Timothy Keller coloca lá, com quem são aquelas pessoas que nós estamos nos relacionando? Inclusive e principalmente para nos casarmos, para mantermos a aliança. Mas Sansão ele é obstinado, é perceptível a obstinação dele em casar com aquela moça. E Sansão ele é, como eu falei, ele é mimado, ele é mal criado, né? Você observa o final lá? Sansão disse ao pai, consiga para mim, é ela que me agrada. Na semana passada, o início, se alguém puder pegar o versículo 13 aí dos irmãos que nos ajudam, capítulo 13, versículo 1, ele vai dizer para nós lá, e faziam o que era, vou logo voltar aqui, fica mais. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova.
Eles voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E aqui, Sansão vai dizer, olha, eu vou fazer o que me agrada. E não importa se isso Deus reprova. Ele vai lá, ele mostra e dá demonstração de como vivia o povo. O povo fazia o que bem queria. Há uma outra tradução que diz que eles faziam o que era bom aos seus olhos, né? Aos seus olhos. E aqui Sansão faz a mesma coisa. Ele olha para aquela moça, deseja aquela moça, sente um desejo incontrolável por ela, fala para os pais dela, eu quero casar com ela, bate o pé e faz o que é agradável ao coração de Sansão, mas que desagrada completamente a Deus. Pois não. Sim, pode falar. Desculpa, irmão. Eu lembrei de um... Eu lembrei não, na verdade eu pesquisei por um versículo que eu acho que encaixa bem ali. Sim. 2 Coríntios 6. Uhum. Na verdade, 2 Coríntios 6, versículo 14. 14 e 16. Isso. 14, vamos já falar disso aí, mas pode falar, que aí tu já aproveita e tu já lê. Vai Ah, lá. Que bom que está sintonizado, então. 2 Coríntios 6, 14. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Continua até o 16? 15 agora. Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário de Deus vivo. Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A gente vai dar um Ctrl C, vai botar aqui na área de transferência, vai segurar um pouco e já volta para esse texto aqui. Então, o paralelo que nós fazemos aqui é que Sansão fez o que agradava aos olhos dele, em paralelo com o versículo 13 do capítulo 1. Isso era reflexo de como vivia aquele povo, meus irmãos. Eles faziam o que era agradável aos olhos dele. E está resumido na história desse homem, de um homem, a história daquele povo, ou como aquele povo vivia naquele tempo. E isso vai ficando cada vez mais claro e cada vez mais profundo quando você avança pelo capítulo 17, 18, 19, 20 e 21. Você vai percebendo Israel entrando e fazendo coisas terríveis. Esse é o último juiz daquela fase. É o último juiz, né? Então não tem mais próximo, né? Já que ele é o último. Entenderam, né? Tem lance, né? Então, pois é. Mas qual é a ideia aqui, meus irmãos? A ideia aqui é nós observarmos que Israel daí é ladeira abaixo. Tem guerra civil, tem matança. Todo mundo vivia do jeito que queria, fazendo o que era agradável aos seus olhos. Você pode ver lá Juízes 17:2 e 21, 25, ele repete isso. Ele fala o 17:1 é idêntico, é igual ao 21, 25. Eles faziam e viviam do jeito que eles queriam. Sansão, com essa atitude, demonstra qual era e aonde estava o coração do povo. E nós não podemos olhar para esse texto e não fazer e olhar para nossas vidas. Quantas vezes nós não somos infantis, imaturos, indóceis, porque como ele não deu uma resposta e nem pensou no que o pai dele falou. Ele disse, eu quero essa mulher, né? Ele deu uma resposta atravessada e bateu o pé e disse que queria. Quantas vezes com Deus nós não somos dessa forma, infantis, obstinados, pelo simples fato de nós querermos fazer, eu trato assim como simples, mas na verdade traz consequências terríveis, mas porque nós queremos fazer o que é agradável aos nossos olhos, vivendo muitas vezes uma vida dupla, uma vida que é uma coisa aqui com os irmãos, no meio da comunhão, no grupo de vida, e é outra na minha vida e no meu convívio diário. Por quê? Porque eu quero fazer aquilo que é agradável aos meus olhos.
e não o que agrada a Deus. Deus deixou claro para eles. Meus irmãos, o texto de Êxodo ele é muito claro. O porquê que eles estavam sendo chamados a uma vida de santidade, chamados a uma vida de separação. Justamente porque eles não seriam fortes como Sansão não foi. Como Sansão não foi a resistir àqueles povos. Então Deus diz, olha, vocês não vão resistir. Então, por favor, afastem-se deles, botem eles para fora realmente. Mas aqui nós observamos e fazemos com a nossa vida, e olhamos para a nossa vida, eu olho para a minha vida e fico olhando e digo, rapaz, quantas vezes eu não sou assim? Infantil, indócil, querendo fazer o que é bom aos meus próprios olhos. E não há, como o Gustavo já falou aí para a gente, não há possibilidade de passar por esse texto e não falar de julgo desigual. Não há. É claro como é água cristalina. Você passar por esse texto e você precisa, e eu vou abrir um parêntese aqui, para tratar alguns princípios bíblicos sobre julgo desigual, que vão definir esses princípios o porquê da Bíblia ordenar que os crentes não entrem em casamentos desiguais ou mistos. Nós precisamos e devemos instruir sempre aqueles que ainda não casaram no nosso meio que isso não deve ser a praxe nem acontecer no nosso, eu vou usar um termo, né, no nosso arraial, no nosso meio, nas nossas congregações. Quando nós passamos aqui por esse texto, nós observamos como é nocivo quando nós temos esse envolvimento, ou quando nós nos damos e nos envolvemos com pessoas que não têm e não confessam o mesmo Deus. Lembra o que está dito ali? O problema não é a raça. Você pode casar com um moçambicano, com um norueguês, com um neozelandês, com um macuxi. Não tem problema a raça, meus irmãos. Inclusive com paraense, com amazonense. Ele não tem problema. Com maranhense, pronto, né? Com maranhense. Não há problema aí. O problema existe aqui Deus ele confessa. Quem é o Senhor da vida daquela pessoa com a qual você está se relacionando. Porque isso é perigoso. Isso pode desencadear situações, como eu falei no início, que são pura nitroglicerina. É explosivo, é nocivo, é perigoso. Mesmo que esteja maquiado com um verniz de que vai dar certo, de que está tudo bem, de que a pessoa me aceita e eu aceito, a gente vive uma vida legal, perigoso, nocivo. E vocês sabem por que é nocivo? Lá no verso 16, Max ainda está com o Êxodo aberto? Então, por favor, só repita para a gente pegar o verso 16 de Êxodo 34 ali, ele diz muito o porquê disso. Por que a gente não devemos nos colocar nessas situações de relacionamentos mistos, ou como ele coloca, julgo desigual aqui. Né? 34, 16. E a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Então ele está dizendo, olha, quando você se coloca nessa situação, você corre o risco, e o risco é muito grande, muito sério, de você acabar seguindo e tendendo a observar os deuses, e hoje nós sabemos quais são os deuses, e às vezes o Deus, inclusive, é a pessoa. Você acaba olhando para a pessoa e indo para aquele lado. Indo e tendendo e se prostituindo com os deuses daquela pessoa. Aqui é um ensino claro. E aí há o paralelo com 2 Coríntios 6, 14 a 16. Nas duas situações, tanto em Êxodo como lá em Coríntios, o contexto, meus irmãos, ali é de idolatria. É idolatria.
Não tinha, não é, e aqui eu vou tentar ser o mais claro possível, não é o nosso contexto hoje, haja vista que não é o contexto das religiões formais, não existiam as religiões como nós temos hoje, né? Então, não eram crentes versus católicos, não era isso, era servir a Deus e servir a outros deuses. Esse é o contexto tanto lá de Êxodo como o contexto aqui de Coríntios, que é o que o Gustavo leu. Vocês observam que a prostituição e a traição que é feita com Deus é justamente porque aquelas pessoas ou aqueles outros povos que estavam ali, eles eram idólatras. Eles iam destronar ou tirar Deus da posição principal diante do povo. Ele era o Deus daquele povo. E eles não deveriam colocar nada em lugar deles. O nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. E a forma como nós devemos nos dedicar tem que ser com muito compromisso. E nesse parêntese que está aberto e ainda não fechou, eu falo um pouco da minha experiência. Eu tive uma experiência inicialmente no meu casamento. E eu não vou dizer que foi porque eu não tive orientação, porque seria mentira, né? Mas foi por causa de um coração obstinado. A minha experiência com Edilene é uma experiência que eu vim de um casamento misto. E a graça e a misericórdia de Deus a trouxe para o nosso meio. Mas eu não aconselho ninguém a fazer isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu queria ir na igreja domingo de manhã. Mas tinha um churrasco muito bom na casa do meu cunhado. E Edilene, eu amava a Edilene de tal ponto que eu não conseguia ir para a igreja, nem levá-la, eu ia para o churrasco. E eu fazia o fogo, inclusive preparava a carne. É esse o contexto aqui. Não é porque Edilene era católica, mas porque o amor que eu sentia por ela pesava muito mais do que o amor que eu sentia naquela época pelo meu Deus. E aí, eu acabava seguindo e me prostituindo com esses outros deuses. Esse aviso que é dado aqui, para aqueles que ainda não casaram, é justamente esse. Olhe para o seu rebanho. Olhe para aqueles que confessam a mesma fé que você. Por quê? Porque é perigoso você andar nos outros arraiais, né? Aí você vai dizer, não, mas na história de Sansão a gente conhece a história de Sansão como finalizou. Pois é, nós conhecemos a história de Sansão como finalizou. Hoje vocês, graças a Deus, Edilene está no nosso rebanho, mas você não conhece o final da sua história para você que não casou. Você não sabe. 2 Coríntios está dizendo aqui para a gente, Êxodo está dizendo para nós, olha, não se ponham em julgo desigual. E dentro do parêntese ainda, eu falo aqui para aqueles que ainda não casaram, se prepare para o casamento, observe inclusive dentro das nossas comunidades, daquelas comunidades que são sãs, como essas pessoas com quais você se pretende se relacionar, elas confessam o Deus dela. Se você está lá no grupo de vida, eu estou aqui com um parêntese bem grande, né? Já está quase um colchete. Mas se você está lá no seu grupo de vida e você percebe jovem, né? Aqueles que ainda não casaram, que tem aquele rapaz ou aquela moça lá que nem pega no devocional dele, não tem o que compartilhar. Pode ser o Brad Pitt, o Tom Cruise, quem for. Não adianta. Você vai, quem sabe, que Deus tenha misericórdia, ter problema. Na hora de chamar, quem sabe, ensinar seus filhos ou colocar diante deles, será que aquela pessoa vai fazer e confessar o Deus que você serve? Sansão e o envolvimento com essa moça, ele nos traz um alerta para a nossa vida, para aqueles que ainda não tiveram e ainda não casaram. Observe no meio dos cristãos, inclusive, dos crentes, se aquela pessoa pela qual você se interessa realmente ela tem interesse pelo Deus que você confessa. Ou não. Se ela não tem, pronto, já não tem nada. Entendeu? Já é para ser cortada ali da lista. Isso são características que nós devemos observar, inclusive também para a nossa decisão
você observar essa vida de submissão a Deus, como ela falou, essa vida de piedade, e também nós precisamos, enquanto cristãos, homens, agora eu vou falar um pouco com os homens, nós precisamos ter aquele princípio de que nós, homens, precisamos viver, como Pedro vai falar, se eu não estou enganado, a vida comum do lar com as esposas. Quando você vai para o casamento, observe naquela pessoa, no seu pretendente, moça, ou na sua pretendente, rapaz, se ele consegue, ele segue o que a Bíblia nos ensina sobre a vida comum do lar. Porque senão, durante o namoro, o flerte, é tudo muito bom, é tudo muito legal, mas quando você passa a conviver e os anos passam, o que vai valer é a convivência dentro do teu lar. Como eu falei, a nossa história ainda não está escrita completamente. Ela está sendo ainda. E na convivência do lar, meus irmãos, vou falar novamente, falo para os homens, se a tua mulher ficar doente, meu irmão, será que tu não vai conseguir fritar um ovo? Vocês conseguem entender? Isso é a vida comum do lar. Você não vai botar uma roupa, graças a Deus, para aqueles que podem, tem uma máquina, você não sabe botar uma roupa para lavar, não sabe apertar o botão para lavar. Moças, observem isso. Observem isso. Isso é muito importante. Como também, eu acredito que hoje, aquelas que não estão participando, mas puderem participar, acho que foi no Tito, tiveram algumas instruções com relação à vida comum do lar. Isso é muito importante. Isso é extremamente importante. Né? Sim, pois não. Cedric, assim, para os jovens, porque a gente encontra tantos jovens, assim, eu falo em relação principalmente aos homens, todo mundo fala de Deus. Eu acredito em Deus, Deus isso, Deus aquilo. Qual é o teu conselho para a vida prática dessas moças que tem tantos homens que falam como Deus Pai, mas eles não obedecem como filho? Qual é a tua dica ou conselho para ficar atento nesse sentido? Porque todo mundo fala de Deus. Sim, eu tenho fé sim. em Deus, Deus Sim. isso, Deus aquilo, mas na verdade eu não sei que... Na verdade é observação, é convívio, é o que ele vai falar lá em Pedro, né? Olhe lá para o homem e veja se ele tem aquelas características. Inclusive, no livro que nós estamos lendo, eu ainda não terminei, mas estou na guerra dele lá do Conquistador de Almas. Você veja se aquela pessoa desenvolve características de um eleito, de uma pessoa que foi salva pela graça. Ou se simplesmente aquilo é da boca para fora. Se as atitudes dela, nas reações inclusive dela, condizem com uma pessoa que foi realmente regenerada. O parêntese aqui é muito importante, é muito claro, mas também eu vou fazer o outro lado, para você saber se aquela outra pessoa tem essas características, você precisa conhecer as características, né? Você precisa saber. Né? Você consegue identificar de saída se aquela pessoa ela tem um compromisso realmente com a palavra, de saída que eu digo assim, com as suas atitudes, né? Se ela dá sinais de fruto na sua vida, ou se não, né? Irmãos, abram a porta do carro para a esposa entrar, né? Esposas, façam pudim, né? Um pudim gostoso para os irmãos. Mas guardando as brincadeiras, 1 Coríntios e Êxodo, eles vão nos dar princípios básicos e basilares para o tipo de pessoa que nós devemos buscar para os nossos relacionamentos. Estou fechando o parêntese para dizer para vocês, olha, mas também, Coríntios vai dizer, para aqueles que ainda não se casaram, tudo isso. Mas ele diz também para aqueles que se casaram com pessoas que não são crentes, para continuarem casadas. Tá certo? Então, se você hoje tem um casamento misto, continue casado. E tente abençoar o seu casamento. Não é, porque você está em julgo desigual que você deve se divorciar. Ponto. Você deve abençoar, e se você quiser anotar, 1 Coríntios 7, 12 a 15, vai dizer justamente isso. Vai dizer justamente isso. Mantenha-se como você está. Mantenha-se como você está. Fecha parêntese, fecha colchete. Tá bom? E a gente avança. Tá certo? Hã? Não estava na chave, não estava no colchete ainda. Agora, continuando.
Como eu falei ainda agora, quantas vezes nós somos infantis e até indóceis somente porque queremos fazer o que é bom aos nossos próprios olhos. E aí nós vamos avançar um pouco para observar o que Israel não fez. O que Israel não fez, né, nesses 2 capítulos que era recorrente e que acontecia no ciclo. Lembra dos ciclos? A gente vai falar um pouco. Lembra dos ciclos da aula passada? A gente colocou o ciclo de Juízes. Então, no verso 4, eu vou pedir ajuda aos universitários novamente, que se puderem ler. Vocês observam que nós vamos caminhar bastante sobre esses 4 primeiros versículos e depois nós vamos dar um disparo aí no restante, tá bom? O 4. Do capítulo 14, desculpa. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Então, olha só. Quando você lê o versículo 4, há um fato importante, é que Sansão encontra aquela menina, aquela moça lá em Tímina, como eu falei. E essa cidade, ela era uma cidade de domínio israelita, né? De domínio israelita. Só que ali, como eu falei, os filisteus estavam vivendo tranquilamente no meio do povo. E isso é uma característica muito nociva, uma característica péssima, porque eles deixavam e se acostumaram a conviver com os filisteus, com a cultura, com os deuses, da forma como eles tinham de se relacionar. E quando você lê o verso 4, você fica muito claro isso. Né? O finalzinho do 4, ele vai dizer pra gente: pois naquela época eles dominavam Israel. Os filisteus tomaram conta dos caras. Botaram os caras colocaram eles sobre realmente o domínio deles. Né? E o que Israel não faz, meus irmãos? Israel não clama. Lembra que eu falei o que Israel não fez ali? O ciclo lá, o povo se rebela, né, contra Deus, Deus se ira, sobrevém a opressão inimiga, o povo levanta um clamor, é proporcionada a salvação por meio de um juiz, existe paz e o juiz morre. O que o povo não faz? O povo não levanta um clamor, o povo não se arrepende. Os filisteus viviam tranquilamente no meio do povo de Israel. Nesse ciclo do último juiz, há que a gente diria lá um gap, né? Eles não fazem o ciclo completo, há um erro ali. O povo ele não levanta nenhum clamor. Inclusive, ele faz alianças profundas com aquele povo, alianças que Deus proíbe de forma clara. E Michael Wilcock, né, um cara, ele diz o seguinte, eu acho que eu botei... é isso mesmo. Ele vai dizer o seguinte, não existe coexistência harmoniosa entre a igreja e o mundo, pois quando não há conflito, é sinal de que o mundo já tomou conta da situação. Não havia conflito entre o povo de Israel e os filisteus. Não tinha conflito, estava tudo bem. Vocês vivem aí do jeito que vocês querem, nós vivemos aqui do jeito que a gente quer, a gente faz algumas alianças, casamos entre nós, vamos levando, deixando vocês viverem, fazendo aliança com vocês aqui no nosso meio. E o que aconteceu, meus irmãos? O povo filisteu começou a dominar realmente e quase que completamente o povo de Israel. Não tinha conflito. Mas o que é bem... a gente precisa olhar também para a parte inicial, né? Na parte inicial do verso 4 dizia: seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus. O negócio estava tão comum que Deus olhou e disse: rapaz, esses caras estão vivendo de qualquer jeito, eu não consigo nem... não consigo no sentido assim, ele olha para lá e diz: não tem como ter conflito entre eles, eu vou ter que criar uma situação através da vida desse juiz que está aí para julgar esses irmãos, para julgar esse povo, porque eles vivem comum, não tinha conflito. É o que ele coloca ali, a coexistência harmoniosa entre a igreja e o mundo não pode existir. Porque quando existe uma convivência harmoniosa, é sinal de que não tem diferença, está tudo igual.
como diria na atualidade, está tudo dominado, né? Não há conflito. É comum para o mundo, é comum para a igreja. É comum para os de fora, é comum também para os de dentro. O reflexo aqui, meus irmãos, naquela sociedade, é que eles estavam vivendo e fazendo alianças de tal forma que não havia diferença. E isso era muito perigoso, porque quando eles vão coexistindo e coabitando e tendo alianças, vai enfraquecendo, né? Vai enfraquecendo, chega um momento que perde a identidade do povo de Deus. Deus olhou e disse assim, não, esse povo é meu. Eu vou criar conflito entre esses daí para que o ciclo... Vou voltar aqui, ó. Porque o ciclo não teve o ponto do povo, o povo não se arrependeu. Né? Porque olha o que acontece, o povo se arrepende, é proporcionada a salvação por meio de um juiz, paz, e o juiz morre. Quando não há aquele ponto nesse último juiz, é justamente... Deus diz assim, não dá, não vai dar. Eu vou criar o conflito. E quem é que vai trazer conflito? A vida de Sansão, a forma como ele vive. E o primeiro, olha só, gente, como o casamento de Sansão com uma mulher de um outro povo, uma mulher filisteia, ele vai desencadear a libertação do povo. O pecado, a fraqueza, a forma, aquela falta de controle que ele tem, porque tudo que é relatado nos dois capítulos, e no terceiro também, no capítulo 16, é fruto da falta de controle de Sansão. E Deus agindo apesar de Sansão. Apesar do pecado, apesar da forma como ele agia, como Deus age muitas vezes na nossa vida. Deixa eu só passar aqui para o meu slide para eu continuar. Pronto. Então, quantas vezes nas nossas vidas, eu sempre faço essas perguntas, nós acabamos permitindo todo tipo de interferência mundana nas nossas vidas? Quantas vezes nós fazemos isso? E vamos dar avanço mais um pouco. Algumas vezes nós convivemos com hábitos pecaminosos e conceitos seculares sem perceber que isso desagrada a Deus. A gente vai vivendo com o mundo, com esses conceitos que são colocados aí todo o tempo, achando tudo isso muito comum. Eu não acredito que isso seja natural nem normal, mas comum. E aí, por estarmos às vezes, tão secularizados, a gente vai convivendo com essas coisas. Um exemplo bem claro, que também é muito, muito nocivo e que tem assolado as nossas igrejas, é o liberalismo. Liberalismo dentro da igreja, né? Que tem sido eu vou dizer assim, um câncer dentro da igreja. Que traz para dentro do seio das nossas igrejas princípios que não encontram nem um respaldo na palavra. E qual é a desculpa da inclusão? Qual é a desculpa de trazer esses princípios? É que nós devemos ser uma igreja inclusiva, acolhedora, né? Aceitar as pessoas a continuarem vivendo uma vida de depravação e pecado. Hoje nós temos, e é fato, isso aí está divulgado, as igrejas inclusivas, né? Você vê lá o pessoal, eles cantam os mesmos que a gente canta aqui, vivem lá com casais homossexuais. Por quê? Porque nós temos que ser inclusivos. Não. Nós temos que viver uma vida de santidade. O povo de Deus, exclusivos, né? Nós somos exclusivos de Deus. E aqui temos que deixar claro, né? A igreja realmente, a Rendel falou algumas semanas atrás aqui sobre a igreja, realmente tem que estar sempre de portas abertas. Mas da forma que a pessoa entrou, ela não pode continuar. Ela não pode continuar. Então o liberalismo hoje ele tem feito muito disso. E nós, para vivermos de acordo, nós, assim eu digo, muitas vezes o mundo evangélico, né? Ele tem vivido assimilando esses conceitos do mundo. Vivendo como se não houvesse conflito. O grande ponto aqui é esse. O povo de Israel não tinha conflito com os filisteus, não tinha conflito com os outros povos. E para haver a libertação, havia necessidade de conflito. Sansão vem trazer isso. O povo de Deus de hoje e de ontem não tem e não precisa viver em paz com o mundo. Os nossos universitários aí podem ler Tiago 4:4. Acho que é Tiago 4:4. Que resume bem
Tiago 4:4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Porque se nós formos iguais ao mundo, nós acabamos adorando os ídolos do mundo, os ídolos dos outros povos, e abandonando o nosso Deus. Somos adúlteros, como ele fala ali, né? Estamos com aquele que não é legítimo, não é o nosso Deus. Então, Israel não fez o que era para ser feito, ele não se arrependeu lá no ciclo, e Deus cria, através da vida de Sansão, a oportunidade para haver conflito. Michael Wilcock. Aí o Timothy Keller divide, é bem interessante, ele coloca o leão, a aposta e a mulher. Né? Parece até as Crônicas de Nárnia, né? Eu fiquei pensando que ele falou, cara, o cara faz igual as crônicas, o guarda-roupa e não sei quem, né? Então ele faz bem. Então ele colocou lá o leão, a aposta e a mulher, né? Sansão começa. Nós vimos agora os 4 primeiros versículos, né? Estamos no versículo 4 e agora a gente vai andar aí pelo capítulo 14 e capítulo 15. Bem, não vai entrar tão profundamente, mas a gente vai dar uma analisada nesses 2 capítulos. E a gente percebe na leitura dos 2 capítulos, como foi feito aqui, que Sansão começa a abandonar paulatinamente o seu voto de Nazireu. Nós aprendemos o voto de Nazireu lá na semana passada. Né? Ele tinha algumas coisas que ele não poderia fazer. Ele não poderia comer nada que fosse da fruto da videira, né? Ele não poderia tocar em cadáver, coisa morta, e ele não podia cortar o cabelo. Então eram 3 votos que ele tinha como Nazireu. No capítulo 13 da semana passada, a mãe deles, é dito para ela que ele vai ser Nazireu até a morte. Ele vai ser Nazireu até a morte. Então, a promessa de Sansão, ela é um pouco diferente do que diz, eu acho que foi Êxodo 6 que nós falamos, do voto do nazireado, que era por um determinado tempo. Sansão não, Sansão é por toda a vida dele. Esse detalhe, ele precisa ser observado na vida de Sansão. Sansão começa a quebrar os seus votos. E o que acontece no versículo 5 a 9? Ele vai a uma vinha. Meus irmãos, ele vai em busca. Quem vai na vinha vai atrás de uva, né? Ele ia numa vinha atrás de uva. Parece que era uma coisa que ele fazia. O texto não deixa claro. Mas ele foi a uma vinha. Eu acredito que ele não foi a uma vinha para ficar na sombra, né, da videira, nem nada. Ele foi, quem sabe, buscar uvas. Ter contato com uva. Entendeu? Sansão não podia fazer isso. Sansão não podia fazer isso. O voto dele dizia que não era para ele fazer isso. Mas ele está brincando, né? Ele está começando a flertar com o que ele não podia fazer. E no caminho aparece um leão. Não é isso que relata o texto? Aparece um leão. E Sansão rasga o leão com as mãos. Ele pega o leão e mata o leão com as mãos. Só que como ele rasga o leão morre. E aí ele começa a quebrar o voto de Nazireu dele. Ele começa a se distanciar tanto de Deus, ele vai esquecendo, eu acredito, a função, o propósito da vida dele. Sansão tinha um propósito na vida dele. Ele ia iniciar a libertação de Israel. Ele começa a se afastar tanto de Deus. Ele vai de forma irresponsável. Ele toca no cadáver. E aí o texto vai falando, e ele faz isso mais de uma vez, porque ele volta lá, não é isso? Ele volta depois, o texto vai dizer que ele volta depois, quando ele olha o leão, ele vê que tem o que lá no leão? Mel com abelha, ele toma o mel, come a abelha, leva o mel para a mãe dele, toma o mel e deixa a abelha lá. Eu falei, pega o mel e come a abelha, né? Não, ele come o mel, tá certo? Ele leva, inclusive, para os pais dele. E meus irmãos, quando a gente para um pouco para olhar, a gente tem umas coisas que a gente não pensa. Eu, vendo e lendo o livro, o Timothy Keller vai dizer o seguinte, olha, ele pega o mel, ele toma o mel, ele toca no leão, ele leva para os pais dele,
Os pais dele também fazem, é o que o texto registra, também tomam. Ele faz os pais dele, inclusive, também pecarem, né? Também transgredirem, porque ele pega alguma coisa de um negócio que é impuro, tá certo? E o que ele faz depois? Alguém pode ver aí o que ele faz depois? Deixa eu só me localizar aqui. Verso 7. Ele faz tudo isso e no verso 7 o que ele faz depois? Max. Ai. 14:7. Ai. Em Tímina, ele conversou com a jovem, e ela lhe agradou muito. 14:7. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Pelo menos a minha tradução é essa. Ele faz toda essa lambança, faz tudo isso, e aí, como o coração dele quer ir lá com a mulher, ele não se preocupa com o que ele deveria ter feito quando ele quebrasse o voto. Ele está tão preocupado em ter relacionamento com aquela mulher, que ele não quer saber se ele quebrou o voto de Nazireu sem nada. Ele vai para lá, tipo, ele veio aqui foi em uma igreja de manhã e à noite ele está flertando com todo quanto é mulher. Ele não se importa com a vida que ele leva. Ele não se importa com o Deus a quem ele serve. O que importa é que ele quer fazer o que é bom e agradável aos seus olhos. Sansão começa uma derrotada. E aí vai avançando. E aí ele vai casar. E no casamento dele ele dá um banquete, não é isso? Que era costume dos filisteus. O banquete dado... Deixa eu só pegar aqui o texto. Ó. O 8 ele vai dizer, olha... Ele vai contando. Pá. Quando ele chegou, no enigma, ele vai casar com aquela moça. Ele desce para casar com aquela moça. Ele está tão envolvido na cultura dos filisteus que ele começa a dar ares de que ele é um homem mimado, impossível. Ele faz as coisas como os filisteus faziam. Ele começa a viver de tal forma que ele não se sente incomodado de fazer tudo aquilo que Deus não agrada e tudo aquilo que Deus não preparou para fazer. E aí nesse banquete ele faz uma proposta de um enigma, né? No verso 12 e 14. E aí o texto dos irmãos leram, os caras conseguem decifrar o enigma, mas eles não conseguem decifrar porque eles são espertos, mas eles conseguem decifrar porque aquela moça, ela se vê ameaçada. E aí, como ela não entende e ela não confessa o mesmo Deus que Sansão, ela acaba convencendo Sansão de contar o enigma para eles. E aí eles vão lá, botam e dizem qual é o enigma para Sansão. E após isso, meus irmãos, o conflito começa. Após isso, é só ladeira abaixo. Porque Sansão, por ser mimado, impulsivo, agir de qualquer jeito, ele vai lá. Sansão tinha quando eu coloquei lá no início, eu fiquei até preocupado de colocar, né? Sansão, o mulherengo, ele tinha um problema com mulher. Ele ficava meio... Ele não batia o tico e o teco dele quando ele via mulher. Porque a moça, ela chega, ela entra na mente dele com uma conversa bem... Olha, me conta, rapaz. Ele diz, rapaz, eu não contei nem para minha mãe. E a mulher continua, e ele vai lá e acaba soltando. Ele não olha e não percebe que ele está cada vez mais envolvido com as coisas daquele, com os cananeus. Ele não percebe, com os filisteus. Ele não percebe isso, ele vai entrando. E Sansão se vinga, lá no verso 15, do 15 ao 18 e do 19 ao 20. Ele se vinga porque os filisteus araram com eu acho que é não sei se é com a cabrito ou com a vaca, não lembro bem. Mas ele diz assim, olha, vocês araram vocês foram buscar informação lá com quem a única pessoa que sabia o segredo do enigma. E aí ele começa, meus irmãos, a matar todo mundo, a fazer coisas terríveis. O início é logo, ele mata 30 para se vingar. Ele mata logo 30, não tem esse negócio de 1, 2, não, são logo 30. Mata 30 porque ele tem que pagar a aposta. Não tem que pagar a aposta. Mas o povo filisteu é diferente de Sansão? De forma alguma. O que é que o povo faz? Conflito. Ele vai lá e mata a moça e o pai da moça. Não é isso?
Começa o conflito. Sansão não é diferente do povo e também os filisteus não são diferentes dele. Eles estão tão envolvidos naquilo que eles acabam fazendo a mesma coisa. Isso já lá no verso 15, já no capítulo 15, né? E, meus irmãos, a conclusão aqui é: Sansão, ele é idêntico aos inimigos de Deus. Ele é idêntico aos filisteus. Ele faz as mesmas coisas. E ele vai achando que a vida é essa. E essa vida de transgredir, fazer o que não agrada a Deus, ela é uma vida terrível. Porque o cara vai cada vez mais se afundando naquilo. É muito parecido com, às vezes, com os relacionamentos que nós desenvolvemos e com as práticas que nós desenvolvemos nas nossas vidas hoje. Muitas vezes é não, isso aqui é só um pecadinho. Né? Não, isso aqui eu só transgredi. Não, poxa, eu só toquei no cadáver aqui. E aí você vai evoluindo, a sua vida vai entrando. Você vai entrando, e aqui, por que é importante nós darmos ênfase no conflito? Porque o conflito lá era Deus criando conflito entre o povo dele escolhido e aquelas nações das quais eles estavam participando. O conflito em nós é justamente, nós vamos tomando atitudes que vão nos dando conflito com o nosso Deus, no nosso relacionamento com o nosso Deus. E Deus vai dizendo assim, olha, você está avançando, e chega um momento que Deus diz assim, para aí, porque você avançou demais. Você quebrou todos os seus votos. Sansão está caminhando aqui, meus irmãos, para uma vida enderrocada. E a pergunta aqui é muito clara. Muitas vezes eu não tenho feito isso na minha vida, porque você olha e diz assim, puxa, mas como é que ele pôde fazer tudo isso? Né? A gente pode olhar para a vida e dizer, poxa, por que ele fez tudo isso? E na verdade, a pergunta certa é como eu posso, às vezes, fazer como Sansão faz. Com a minha vida. Tendo diante de mim, de forma clara, ordens do meu Deus. O leão aposta em a mulher. Acontece. Como eu coloquei, ele é infantil, ele é irresponsável, ele é violento e vingativo. E todas essas características de Sansão, só voltar aqui. Todas essas características de Sansão, muitas vezes, elas se adequam a nós. A gente olha e diz, não, puxa, mas era ele. Não, muitas vezes sou eu que ajo dessa forma. Sou indócil, sou infantil com as minhas atitudes. Mas o texto é bom porque ele avança. O Espírito do Senhor. Eu achei muito, muito legal quando ele colocou o Espírito do Senhor. E aí eu destaquei ali, Deus começa a salvar seu povo ao divorciá-los dos ídolos e do mundo ao redor. O salvamento dado por Deus é quando ele começa a tirar ou a quebrar aquelas alianças que foram feitas pelo povo de Deus com os povos daquela terra. E isso só é possível, e todo aquele sobrenatural, todas aquelas coisas, aqueles feitos notáveis que Sansão fez, foi porque o Espírito de Deus o incitava. Porque o Espírito de Deus o capacitava. Não era porque Sansão era o super-herói, né? E olha que ele fez coisas muito maiores do que os super-heróis que nós conhecemos, a título de super-herói. Porque os super-heróis que nós conhecemos são da Marvel, né? Da DC Comics, é isso? Não? Né? São esses aí. Sansão não. Sansão faz coisas muito mais mirabolantes. Pense comigo, eu não sei como é rasgar um leão como um cabrito. Né? Estou pensando, como é que a gente rasga um leão como um cabrito? Eu acho que naquela época rasgar um cabrito devia ser um negócio assim bem simples, né? A gente pode pensar assim, né? Considerando um leão, né? Como é que ele faz isso? Assim, irmãos, atenção aqui, como é que ele pega 300 raposas, meu? 300 raposas. Não é 30, não são 3, né? São 300. E para acabar de entrar, ele dá amarra, né? Coisa assim que a gente fica... Isso aqui, meus irmãos, só pode ser o poder de Deus na vida daquele rapaz. Mas
tudo aquilo que ele faz, e ele esquece disso, não é porque ele é super poderoso, mas ele esquece de que quem o move a fazer tudo aquilo é o Espírito de Deus. Todas essas características que nós vimos ainda agora a respeito de Sansão, elas não impedem o agir de Deus na vida dele. Elas não impedem, porque ele vai fazendo. Por quê? Porque é Deus agindo, é a graça dele. Não é por causa do que Sansão fez, porque se fosse pelo que ele fazia, ele não tinha como fazer tudo isso que ele fez. Mas quem o levava a fazer era o Espírito de Deus. E aí, olha, ele diz, de forma misteriosa, quase sempre invisível, em geral, acima de nossa compreensão, Deus age por meio das escolhas voluntárias e quase sempre erradas que fazemos. Sansão faz escolhas erradas, Sansão toma decisões erradas, Sansão faz tudo o que desagrada aos olhos de Deus e ainda assim Deus continua agindo na vida dele. É como na nossa vida, gente. É como na nossa vida. Ele age nas nossas vidas e de forma invisível. E muitas vezes nós não compreendemos mesmo nas nossas atitudes erradas. Quando eu casei lá com a Edilene, naquela minha atitude errada, Deus fez a mudança na minha vida porque Ele tinha um propósito. Que talvez não seja o propósito na vida de todos. Mas ele continua agindo, mesmo nós não sabemos. Ele continua agindo na vida de Sansão, mesmo Sansão achando que ele era o cara, que ele era o fortão. Deus age, mas porque Deus tinha um outro propósito, o verdadeiro propósito para a vida dele. Isso é uma coisa que nós temos que atentar e ficar e colocar isso na nossa mente. O nosso pecado nunca irá impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Nunca. Ele vai agir apesar de nós. Mas nem por isso nós vamos viver de qualquer forma. Nem por isso nós vamos viver de qualquer forma. Deus trabalha através de nós, mesmo com limitações e pecados, porque Ele vai nos usar para os propósitos dele. Como ele usou Sansão aqui. Toda vez vai atrás. Os dons e o fruto. Eu vou conversar aqui um pouco com vocês sobre o que acontece quando nós olhamos os dons e os frutos. O Espírito de Deus estava sobre Sansão. Ele o incitava a fazer algumas coisas. E o dom é muito diferente do fruto, e é isso que o Timothy Keller coloca ali. Ele vai dizer para a gente, olha, os dons do Espírito podem agir em nós e até poderosamente, de modo a ajudarmos as pessoas e liderarmos movimentos, embora a nossa vida interior seja um desastre. O dom, ele é fazer alguma coisa. Eu faço várias coisas, muitas vezes, independente de como estou por dentro, ou no que eu faço sozinho. O dom, ele é o meu fazer. A gente vai perceber que há um contraponto com relação ao fruto. O fruto é diferente. Então, aqui, os dons, eles têm relação com como eu opero, o que eu faço, né? Eu tenho... e ele coloca aqui os vários dons que são encontrados em Coríntios. Mas a ideia aqui, meus irmãos, a diferença é que todos esses feitos operados por Sansão, feitos notáveis, eles deveriam levar, vocês percebem que eles deveriam levar Sansão para um outro estado, né? Eles deveriam levar Sansão a se tornar cada vez mais próximo de Deus, a ter uma vida de santidade, o que não acontece. Cada vez mais ele se distancia de Deus. Então a gente fica olhando assim, de meu Deus, como é que um cara pode agir dessa forma, impelido pelo Espírito, e está tão distante do que Deus tem para fazer? Justamente porque aquilo que foi feito era dom dado por Deus a Sansão, era o Espírito de Deus agindo através dele. E aí o Timothy Keller vai dizer o seguinte: é possível ter dons, mas não produzir o fruto do Espírito. Os dons estão relacionados com atitudes, como servir, ajudar. Já os frutos estão relacionados com o meu ser. Lembra lá de Gálatas? Gálatas vai dizer o que pra gente? Paz, mansidão, autocontrole. Está relacionado com o meu ser. Então, Sansão,
ele agia pelo Espírito, mas ele não desenvolvia os frutos que o Espírito tinha que operar na vida dele. Por quê? A gente olha pelas características que nós conversamos ainda agora. Ele não tinha autocontrole, ele vivia em rixa com os outros, né? Então, no nosso caso, na nossa vida, quantas vezes nós observamos na vida de várias pessoas, na minha vida também, que nós conseguimos agir pelos dons, nós conseguimos servir, nós conseguimos ajudar, nós conseguimos botar em operação os nossos dons, mas muitas vezes a nossa vida ela não desenvolve os frutos que são necessários. Então você vê, observa, e muitas vezes acontece isso, a vida interior daquelas pessoas que muitas vezes têm uma vida exterior muito ativa, né? Que aparentemente elas estão altamente envolvidas, altamente estão servindo. Elas muitas vezes, não estou dizendo que todas as vezes, elas dentro desenvolvem uma vida que não condiz, que às vezes está preocupada, amargurada. Então, muito disso tem a ver com como está, ou qual o termômetro da sua vida espiritual. Às vezes eu consigo fazer muitas coisas, eu consigo agir muitas coisas, mas às vezes a minha vida espiritual não está do jeito que está. E esse seria o primeiro ponto, a gente observar que os dons, eles na verdade não são prova de um bem-estar espiritual, né? Primeiro ponto. E o segundo ponto que a gente pode analisar com relação ao Espírito de Deus operar sobre Sansão, todas aquelas maravilhas, é que há necessidade de um reflexo da minha vida interior. Eu coloquei, e é muito... agora acabou de uma vez. Não, é o meu carregador, só um pouquinho. Eu fui usando... Rapidinho, meus irmãos. Só liga aqui para mim, Max. Acho que eu tenho um adaptador aqui. Só um momento, meus irmãos. Aqui, ó. Dá para continuar sem o slide. Daqui a pouco eu volto para o slide, porque ele vai falar um pouco do segundo ponto. Então, o primeiro ponto seria, puxa vida, será que toda essa atividade, todos esses dons que eu tenho e o que eu faço, eles estão refletindo como está a minha vida interior? E o segundo ponto é que o termômetro, um reflexo de uma vida interior boa, ela tem relação direta com a minha vida de oração. Vai passar lá, mas ele fala o seguinte: o melhor indicador de saúde espiritual é a nossa vida de oração e não nossas atividades religiosas. Então, a pergunta aqui é: como é que está a sua vida de oração? Isso me levou a um pensamento, assim, eu fiquei um pouco absorto aqui pensando sobre isso aqui. Será que a quantidade, e eu vou falar da minha vida, de coisas que eu faço ou que eu acredito que são dons dados por Deus para eu operar, eles têm reflexo na minha vida de oração, no meu relacionamento vertical, no relacionamento com meu Deus? Será que eu tenho desenvolvido uma vida de oração? Como é que são as minhas orações? Ele vai perguntar: como são as tuas orações, Cédric? Será que são orações afetuosas, agradáveis, consistentes? Será que nós aprendemos? Será que nós ouvimos de Deus ou nós só falamos? Será que de modo semelhante a Sansão, oramos apenas como último recurso e somente por nós mesmos e por nossos próprios desejos? Como é que é a nossa vida de oração, meus irmãos? Será que ela reflete a nossa vida de ação, as nossas atividades? Ou não? Será que meu relacionamento com Deus, ele não está muito limitado? Ou será que nós oramos como Sansão orou lá no verso 18? Você pode ler para a gente, Tiago? Não, já ligou? O verso 18, por favor. 15, 18? Do 15, né? Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor.
Deste pela mão de teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair na mão desses incircuncisos? Olha só, cara. O cara é muito... Olha como ele ora a Deus. Olha como ele ora. Esse rapaz, ó Deus, detonei todo mundo aqui. Será que tu não vai me dar água para eu continuar? Será que... Olha o nível da oração de Sansão. Olha como ele se achava, né? Pretencioso. Disse, pô Deus, você tem que me dar água. Muitas vezes nós somos assim. Voltou. Só para eu listar aqui, rapidez. Ainda está lendo lá. Então, olha a oração, olha o nível do que Sansão pensa da sua vida. Lá no capítulo 16, a oração final de Sansão é uma outra oração. O final de Sansão, a morte de Sansão vai mostrar, inclusive para ele, como é que ele deve orar realmente. Com o coração humilde, com seus olhos já furados, né? Totalmente dominado pelos filisteus. Ele vai ter uma outra oração. Será que as nossas orações hoje elas não têm sido só pelos nossos próprios desejos ou só por nós mesmos? Será que nas nossas orações nós paramos para ouvir e aprendemos com Deus? Ou nós só falamos? Esse é um parêntese, uma pergunta que a gente deve fazer sempre. Aqui, ó. Onde eu estava. Parar e pensar nisso é fundamental para as nossas vidas. Como é que eu tenho desenvolvido os frutos? Ou eu sou um ativista, né? Um ativista. E claro, não posso deixar de falar, há um reflexo também da nossa vida espiritual com relação a justamente como é que nós estamos interiormente relacionado com a nossa convivência com nossos irmãos, com a comunhão que nós temos irmãos. Então, em primeiro lugar, eu preciso pensar como está a minha vida ou o meu bem-estar espiritual naquilo que eu faço. Mas também eu preciso pensar como está a minha vida de oração. E agora, eu preciso pensar também, em terceiro lugar, como é que está a minha vida de comunhão com meus irmãos. Eu prometo que eu já estou terminando. Tá certo? Já estou terminando. Então, como é que está a minha vida? Como é que eu mantenho uma vida de comunhão com meus irmãos? Eu já peço para os meninos abrirem aí em 1 João 1,7. Mas um reflexo, uma impressão externa de como está a minha vida espiritual internamente, né? Como eu me relaciono, como eu me relaciono com meus irmãos. E aí ele faz uma observação que é muito interessante. O fato de nós termos relacionamento com os irmãos da igreja não quer dizer muita coisa. Agora, o fato de não termos relacionamento com os irmãos da igreja diz muita coisa. Nós estarmos aqui, ele não diz muita coisa sobre como eu estou. Porque nós estamos aqui conversando, está todo mundo junto. Agora, o fato de eu não estar aqui, isso sim já me diz muita coisa de como está o meu convívio com meus irmãos. Sabe por quê? Porque, como 1 João 1,7 fala... Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É consequência da nossa vida nós mantermos comunhão uns com os outros. Porque aqueles que andam na luz mantêm comunhão uns com os outros. Sabe por que nós precisamos, irmãos, estar em comunhão? Porque a gente não deve ser como Sansão era. Sansão era igual o cavaleiro solitário, né? Ele fazia tudo só. Ele não tinha alguém para conversar, para se relacionar, para o encorajar. Olha, rapaz, tu está num caminho meio complicado. Quando eu me
me retraio muito, quando eu tenho uma vida muito fechada, quando eu foco muito só em mim e deixo de ter comunhão com meus irmãos, automaticamente, né, eu começo a desenvolver uma vida solitária, sozinha. E aí, quando eu vou entrando muitas vezes e precisando muitas vezes de ajuda, eu não tenho a quem buscar. Às vezes para me encorajar e às vezes para me chamar a atenção na caminhada. Essas três características do que os dons e os frutos do Espírito diferenciam, elas foram para mim muito instrutivas. Eu preciso desenvolver uma vida melhor de oração. As minhas orações precisam melhorar muito. Não ser como as orações de Sansão. Eu preciso, para desenvolver os frutos, ter comunhão com meus irmãos. E eu não preciso ser um ativista. Sansão tinha essas características e isso o levou à derrocada. O capítulo 14 e o capítulo 15, eles vão dizer para nós, muitas vezes, o quanto nós somos infantis, o quanto nós somos impulsivos. Mas, mesmo na vida daquele homem limitado, mesmo na vida de Sansão, ele conseguiu cumprir os propósitos de Deus. Nós também podemos cumprir os propósitos de Deus nas nossas vidas, sabendo que é somente por Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, nós precisamos depender deles. A graça ela foi derramada naquela época sobre a vida de Sansão, apesar da vida que ele levava. A graça hoje é derramada sobre a nossa vida, apesar das nossas limitações e pecados. Nós aprendemos com o livro de Juízes que a boa nova do Evangelho é isso, ela é graça sobre nós. Tudo que foi falado aqui, eu não vou entrar no capítulo 17, depois vocês podem ler o capítulo 17, mas vocês vão perceber que o libertador Sansão, ele aponta para o nosso libertador Jesus. O libertador limitado aponta para o libertador ilimitado. Sansão morre lá no 17. A morte dele é uma morte, eu acredito assim, uma morte triste. Mas eu não posso parar aqui de falar de Sansão e deixar de falar de Hebreus 11:32. Sansão era um homem de fé, porque ele está lá na galeria dos homens de fé. Se nós olharmos para a vida de Sansão, sem olharmos para Hebreus, se você lesse só esses caras não eram escolhidos, né? Mas você vai dizer, Hebreus vai dizer para ele como vários homens de que ele era, e ele está na galeria dos heróis da fé, mesmo sendo limitado com seus erros e seus pecados. Sansão iniciou a libertação desse povo. Jesus nos deu a libertação completa. Completa. Que a graça dele sempre seja suficiente nas nossas vidas, apesar de nós. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque tu tem nos ensinado com ela a buscar uma vida de aproximação de ti, de uma vida de santidade, Senhor. Nos ensina a andar e nessa caminhada, Deus, a nos aproximar cada vez mais de ti. Senhor, se há necessidade de conflitos, ó Deus, nas nossas vidas, para que nós, ó Pai, nos aproximemos mais de ti. Se há, ó Deus, pecados, se há, ó Deus, atitudes, se há sentimentos em nós, Senhor, que precisam, ó Pai, ser retirados, que tu operes, ó Deus, em nós essa retirada, ó Pai. Que nós sejamos submissos a ti, Pai, em todas as áreas da nossa vida. E não, ó Deus, obstinados, e não, ó Deus, impelidos a fazer o que agrada aos nossos olhos. Cuida, Deus, da nossa igreja, olha por nós. Faz, ó Deus, com que nós, mesmo com nossas limitações, ó Deus, estejamos sempre lembrando que a tua graça, ó Pai amado, é o que nos basta. Aumenta em nós a fé, derrama sempre do teu Espírito sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração, Pai, nessa manhã. Esse é o nosso pedido.
Em teu nome, Jesus Cristo, nós oramos. Amém.